Muito boa tarde, pessoal. Então, continuando o nosso capítulo 2, né? A célula e suas funções. Vamos dar prosseguimento agora com o subtópico citoplasma e suas organelas. O citoplasma contém partículas dispersas, minúsculas e grandes, e organelas. A parte líquida e transparente do citoplasma, onde as partículas ficam suspensas, é chamada citosol. Contém principalmente proteínas dissolvidas, eletrólitos e glicose. Então aqui, dando um panorama geral do que é o citoplasma, né? Tem um constituinte dele, a parte líquida e transparente, que é chamada de citosol, e no citoplasma contém as partículas minúsculas e grandes, e além dessas partículas, as organelas. Dispersos no citoplasma encontram-se os glóbulos de cultura neutra, grânulos de glicogênio, ribossomos, vesículas secretórias e 5 organelas especialmente importantes: o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, os lisossomos e os peroxissomos. Então, deu só uma geral do que a gente encontra no citoplasma e agora vai entrar especificamente em cada uma das organelas, começando pelo retículo endoplasmático. A figura 2.2 mostra rede de estruturas vesiculares, tubulares e achatadas no citoplasma. É o retículo endoplasmático. Então a figura 2.2, como a gente viu no vídeo passado, é essa aqui em cima, que está representando aqui nesse roxo, né, o retículo endoplasmático granular ou rugoso, o retículo endoplasmático que contém ribossomos, e o retículo endoplasmático liso, o que não contém ribossomos. Então essa estrutura que a gente vai conversar melhor agora sobre. Os túbulos e vesículas se interconectam. Suas paredes também são constituídas por membrana com dupla camada lipídica, com grande quantidade de proteínas similares às da membrana celular. Então, além da membrana celular, o retículo endoplasmático também possui a membrana, né, que delimita ele com dupla camada lipídica, onde encontram-se proteínas. A área total dessas estruturas em algumas células, por exemplo, nas células hepáticas, pode ser de até 30 ou 40 vezes a área da membrana celular. Então, como ela vai sofrer essas contorções, né, para formar as vesículas, a área dela pode ser muito maior que a área da membrana celular. A estrutura detalhada da pequena porção do retículo endoplasmático é mostrada na figura 2.4. O espaço interno dos túbulos é cheio de matriz endoplasmática meio aquoso que é diferente do líquido do citosol, externo ao retículo endoplasmático. Então aqui a figura 2.4 é a estrutura do retículo endoplasmático. Então, no espaço interno dessas vesículas existe a matriz endoplasmática. Então, dentro das vesículas, né, que são delimitadas pela dupla camada lipídica, existem a matriz endoplasmática, que é um meio aquoso. Entretanto, ele é diferente do citosol, que vai estar externo, banhando externamente o retículo endoplasmático. Micrografias eletrônicas mostram que o espaço interno do retículo endoplasmático é conectado com o espaço entre as duas superfícies da membrana celular. Então, esse espaço interno do retículo endoplasmático ele vai ser conectado com as duas superfícies da membrana, ou seja, de um lado e do outro, né, as duas superfícies da membrana nuclear. Então, junto com ele, a gente vai ver mais na frente também uma imagem que mostra, vai estar a membrana nuclear conectada junto a ele. As substâncias formadas em algumas partes das células entram no corpo do retículo endoplasmático e são então conduzidas para outras partes das células. Também, a vasta área de superfície desse retículo e os múltiplos sistemas de enzimas anexados às suas membranas fornecem a maquinaria para grande parte das funções metabólicas da célula. Então aqui um panorama geral do que vai ser a função dessa organela, né? Então ela vai agir na condução de algumas substâncias que vão entrar, né, nessa parte da célula e também, principalmente, fornecendo a maquinaria que vai ser necessária para algumas funções metabólicas da célula. Ribossomo retículo endoplasmático granular. O retículo endoplasmático granular também pode ser chamado de retículo endoplasmático rugoso.
Ancoradas na superfície externa de muitas partes do retículo endoplasmático estão numerosas partículas granulares e minúsculas, chamadas de ribossomos. Então, a diferença do retículo endoplasmático granular para o retículo endoplasmático agranular é que no granular vai ter a presença desses grânulos, que são os ribossomos. Onde os ribossomos estão presentes, o retículo endoplasmático é chamado retículo endoplasmático granular. Os ribossomos são compostos por mistura de RNA e de proteínas e funcionam na síntese de novas moléculas de proteína na célula, como discutido mais adiante nesse capítulo e no capítulo 3. Então, o que são esses ribossomos que estão presentes no retículo endoplasmático rugoso? Eles são um aglomerado, uma mistura de RNA e proteínas que juntos eles vão agir na tradução da molécula de RNA para formar as proteínas, ou seja, esse ribossomo vai agir unindo os aminoácidos e a união desses aminoácidos vai permitir a síntese das moléculas de proteína. Então, ele age na tradução das proteínas, das moléculas de proteína e vai estar acoplado, junto, muitos deles, mas não todos os que estão presentes na célula, mas muitos vão estar juntos ao retículo endoplasmático granular, que vai dar esse aspecto de grânulos para ele e dá o nome também, diferenciando do retículo endoplasmático agranular. Parte do retículo endoplasmático não contém ribossomos, então a diferença principal é que o granular contém e o agranular não contém ribossomos, por isso ele é liso. Essa parte é chamada de retículo endoplasmático agranular ou liso. O retículo endoplasmático agranular serve para a síntese de substâncias lipídicas e para outros processos da célula, promovidos pelas enzimas intrarreticulares. Então, enquanto o retículo endoplasmático granular vai estar principalmente nessa função da ajuda na produção das proteínas, o retículo endoplasmático agranular vai ter a função principalmente na síntese de substâncias lipídicas e outros processos que vai estar relacionado com as enzimas que estão dentro do retículo endoplasmático liso. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi, mostrado na figura 2.5, que a gente já vai ver, está intimamente relacionado com o retículo endoplasmático. Ele tem membranas parecidas com as do retículo endoplasmático granular. Normalmente é composto por 4 ou mais camadas de vesículas fechadas, finas e achatadas, empilhadas e dispostas nas vizinhanças de um dos lados do núcleo. Esse complexo ocorre destacadamente em células secretórias localizadas no polo da célula, onde se dá a secreção. O complexo de Golgi funciona em associação com o retículo endoplasmático. Conforme mostra a figura 2.5, pequenas vesículas de transporte, chamadas também chamadas de vesículas do retículo endoplasmático ou vesículas RE, destacam-se do retículo endoplasmático e logo após se fundem ao complexo de Golgi. Então, a interligação que tem o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Algumas vesículas vão sair do retículo endoplasmático e vão para o complexo de Golgi para lá sofrer algumas modificações. A figura vai exemplificar isso melhor. As substâncias contidas nas vesículas do retículo endoplasmático são transportadas do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. As substâncias transportadas são então processadas no complexo de Golgi para formar lisossomos, vesículas secretórias e outros componentes citoplasmáticos, discutidos mais adiante nesse capítulo. Então, aqui a função das vesículas que vão ser formadas pelo complexo de Golgi. Elas podem virar tanto lisossomos, como vesículas secretórias e outros componentes citoplasmáticos. A figura 2.5, que é citada, é essa do complexo de Golgi típico e sua relação com o retículo endoplasmático e com o núcleo. Então, o núcleo está intimamente associado com o retículo endoplasmático e do retículo endoplasmático vão sair vesículas, que são as vesículas RE. Essas vesículas vão para o complexo de Golgi e o complexo de Golgi vai liberar essas vesículas de Golgi. Essas vesículas de Golgi podem ser lisossomos, podem ser vesículas secretórias ou podem ser outros componentes citoplasmáticos. Agora a gente vai falar de um exemplo dessas vesículas, que são as vesículas que se transformam em
Lisossomos. Os lisossomos, mostrados na figura 2.2, são organelas vesiculares que se formam separando-se do complexo de Golgi e depois se dispersando pelo citoplasma. Então, a vesícula que vai sair do complexo de Golgi vai se dispersar pelo citoplasma e os lisossomos constituem um sistema digestivo intracelular que permite que a célula digira estruturas celulares danificadas, partículas de alimentos que foram ingeridos pelas células e materiais indesejados, tais como bactérias. Então, esses lisossomos vai agir nesse sistema digestivo intracelular. Então, alguma parte da célula que foi danificada, esse lisossomo vai lá e vai digerir ela, né, para ela não existir mais, já que ela está danificada. Partículas de alimentos, então, quando a célula adquire algum alimento, pode ser que o lisossomo venha a agir sobre ele também, no sistema digestivo, e alguns patógenos, como aqui deu como exemplo as bactérias, que os lisossomos também vão agir sobre elas e vão destruir. O lisossomo é muito diferente nos diversos tipos de células, mas geralmente tem diâmetro de 250 a 750 nanômetros. É cercado por membrana de dupla camada lipídica e contém grande número de pequenos grânulos, de 5 a 8 nanômetros, de diâmetro, que são agregados proteicos com até 40 diferentes enzimas das classes das hidrolases, que são enzimas digestivas. Então, esse lisossomo é uma vesícula que se destacou do complexo de Golgi, e dentro dessa vesícula podem existir até 40 tipos diferentes de enzimas hidrolases, que são as enzimas que vão agir nessas estruturas danificadas nos alimentos e nos patógenos, como por exemplo as bactérias, fazendo a hidrólise delas, né? Já que são enzimas digestivas. Uma enzima hidrolítica é capaz de quebrar composto orgânico em duas ou mais partes, combinando o hidrogênio de uma molécula de água com a parte hidroxila do composto da molécula de água com a outra parte do composto. Então, a molécula de água, que é H2O, vai hidrolisar, né, no H e no OH, que é a parte hidroxila, e esses componentes vão agir permitindo a quebra desse composto orgânico, que assim vai ser o processo digestivo que o lisossomo vai efetuar. Assim, a proteína é hidrolisada para formar aminoácidos, o glicogênio é hidrolisado para formar glicose e os lipídios são hidrolisados para formar ácidos graxos e gliceróis. Então, aqui a gente pode ver os exemplos que as moléculas maiores são quebradas em moléculas menores, que são as moléculas que as formam. Porque um conjunto de aminoácidos forma a proteína, o lisossomo vai agir quebrando a proteína, hidrolisando ela no composto de aminoácidos. Vai quebrar o glicogênio em várias glicoses e vai quebrar os lipídios para formar ácidos graxos e gliceróis. Então, ele vai quebrar uma molécula principal nos seus constituintes mais simples. Comumente, a membrana que circunda o lisossomo evita que as enzimas hidrolíticas nela contida entram em contato com outras substâncias na célula e, portanto, impede suas ações digestivas. Então, já que o lisossomo tem essas enzimas hidrolíticas, isso oferece um risco para a célula em si, né? Para todo o componente do citosol ali. Então, a membrana que está circundando essa vesícula, que é o lisossomo, ela vai proteger essas enzimas digestivas de digerir a própria célula. Entretanto, em algumas condições, as células rompem as membranas de alguns lisossomos, permitindo a liberação das enzimas digestivas. Essas enzimas então clivam as substâncias orgânicas com as quais entram em contato em moléculas pequenas altamente difundíveis, tais como aminoácidos e glicose. Algumas das funções mais específicas dos lisossomos serão discutidas mais adiante nesse capítulo. Então, o lisossomo também, apesar das enzimas serem controladas para não agirem sobre o citosol, pode haver alguns casos que serão discutidos mais adiante, onde a liberação dessas enzimas seja algo benéfico para a célula. Então, assim, ela pode ser que algumas dessas enzimas sejam liberadas para o citosol e hajam transformando, no caso, as proteínas em aminoácidos e o glicogênio em glicose, como deu o exemplo aqui. Outra organela citada são os peroxissomos.
Os peroxissomos são fisicamente parecidos com os lisossomos, mas diferentes em dois aspectos importantes. Primeiro, acredita-se que eles sejam formados por autorreplicação, ou talvez por brotamento do retículo endoplasmático liso, e não pelo complexo de Golgi. Então, apesar dele ser semelhante ao lisossomo por ser formado por uma vesícula, né, ele tem diferença no seu processo de formação. Enquanto o lisossomo é derivado do complexo de Golgi, acredita-se que o peroxissomo ele pode ocorrer por autorreplicação, ou seja, um peroxissomo vai se dividindo e vai formando outros, ou então por brotamento a partir do retículo endoplasmático, ou seja, uma vesícula do mesmo jeito que o lisossomo é uma vesícula que sai do complexo de Golgi, o peroxissomo pode ser que seja uma vesícula liberada do retículo endoplasmático liso. Em segundo lugar, eles contêm oxidases em vez de hidrolases. Então, outra diferença em relação aos lisossomos é a presença das oxidases. Diversas oxidases são capazes de combinar oxigênio com íons hidrogênios derivados de diferentes substâncias químicas intracelulares para formar o peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Então, aqui é o mecanismo de ação, né, dessas oxidases, que por fim vai formar o peróxido de hidrogênio, H2O2. O peróxido de hidrogênio é substância altamente oxidante e é usado em combinação com a catalase, outra oxidase presente em grande quantidade nos peroxissomos, para oxidar muitas substâncias que poderiam, de outra forma, ser tóxicas para a célula. Então, como vai agir? O peróxido de hidrogênio formado vai agir junto com a catalase e assim vai oxidar algumas substâncias que poderiam ser tóxicas para a célula e com isso vão deixar de ser tóxicas, né? Por esse processo do peróxido de hidrogênio junto com a catalase sobre essas substâncias. Por exemplo, cerca de metade do álcool que uma pessoa bebe é eliminada pelos peroxissomos das células hepáticas dessa maneira. Então, aqui no caso, o peroxissomo, o peróxido de hidrogênio, junto com a catalase no peroxissomo, vai agir sobre o álcool, que o álcool é uma substância danosa às células hepáticas, ela vai agir sobre o álcool, transformando ela em moléculas menos tóxicas para essas células hepáticas. E assim, esses resíduos poderão ser eliminados. Vesículas secretórias. Uma das importantes funções das várias células é a secreção de substâncias químicas específicas. Quase todas essas substâncias secretadas são formadas pelo sistema retículo endoplasmático complexo de Golgi, sendo então liberadas pelo complexo de Golgi no citoplasma, na forma de vesículas de armazenamento, chamadas de vesículas secretórias ou grânulos secretórios. Então aqui está dando um parâmetro geral sobre essas vesículas secretórias que podem ser formadas, né, por vesículas liberadas do retículo endoplasmático que vão para o complexo de Golgi lá, formam novas vesículas que podem ser vesículas secretórias ou grânulos secretórios. A figura 2.6 mostra vesículas secretórias típicas nas células acinárias pancreáticas. Essas vesículas armazenam proteínas que são proenzimas, enzimas que ainda não foram ativadas. Então, a figura 2.6 vem mostrar que essas vesículas, como no caso das células acinárias, que são células presentes lá no pâncreas, dentro dessas vesículas vão estar proenzimas, ou seja, são enzimas que ainda não foram ativas. As proenzimas são secretadas posteriormente através da membrana celular apical do ducto pancreático e daí para o duodeno, onde se tornam ativas e realizam funções digestivas sobre o alimento no trato intestinal. Então aqui a figura 2.6 com os grânulos secretórios, né, as vesículas secretórias em células acinárias do pâncreas. Então esses grânulos secretórios vão estar cheios dessa proenzima. Essa proenzima, quando receber a sinalização adequada do corpo, ela vai ser mandada para fora, né? E quando é mandada para fora, ela vai para o trato gastrointestinal e lá essa proenzima vai virar enzima e essa enzima vai ter a ação que é necessária. Agora vamos trabalhar a outra organela que são as mitocôndrias.
As mitocôndrias, mostradas na figura 2.2 e 2.7, são chamadas de casa de força da célula. Sem elas, as células seriam incapazes de extrair energia suficiente dos nutrientes e, essencialmente, todas as funções celulares cessariam. Então, no geral, as mitocôndrias são responsáveis por fornecer energia para a célula. Sem essa energia fornecida pela mitocôndria, as funções celulares acabariam. As mitocôndrias estão presentes em todas as áreas citoplasmáticas de cada célula, mas o número total por célula varia de pelo menos de 100 até vários milhares, dependendo da quantidade de energia necessária para a célula. Então, a maioria das células vão ter mitocôndrias, mas diferentes células vão ter quantidades diferentes de mitocôndrias. Células que necessitam de mais energia vão possuir mais mitocôndrias. Além disso, as mitocôndrias estão concentradas nas porções das células responsáveis pela maior parte do seu metabolismo energético. Então, diferentes células também executam diferentes funções. E as mitocôndrias vão estar mais concentradas nessas células no local onde demanda maior energia celular. Também variam de tamanho e de forma. Então, as mitocôndrias vão ter formas diferentes e tamanhos diferentes nas diferentes células. Umas têm apenas algumas centenas de nanômetros de diâmetro e forma globular, enquanto outras são alongadas, chegam a ter 1 micrômetro de diâmetro e 7 micrômetros de comprimento. Outras ainda são ramificadas e filamentares. A estrutura básica da mitocôndria, mostrada na figura 2.7, é composta principalmente de duas membranas, cada uma formada por bicamada lipídica e proteínas, uma membrana externa e uma membrana interna. Diversas dobras da membrana interna formam as cristas nas quais estão enzimas oxidativas. Além disso, a cavidade interna da mitocôndria é preenchida por uma matriz que contém grandes quantidades de enzimas dissolvidas, necessárias para a extração de energia dos nutrientes. Então, aqui, a figura 2.7 que traz a estrutura da mitocôndria. Então, a mitocôndria contém duas membranas, uma membrana externa, que é a que está por fora, e uma membrana interna, que é a que está por dentro, como o próprio nome já diz. Entre a membrana externa e interna existe um espaço. Esse espaço é chamado câmara intermédia. A membrana interna ela vai sofrer essas dobras, que a gente pode visualizar na imagem. Então, quando ela sofre essas dobras são chamadas cristas. E nessas cristas vão estar as enzimas para fosforilação oxidativa. Então, as enzimas necessárias para que ocorra a fosforilação oxidativa, e essa fosforilação oxidativa é o processo responsável por gerar essa energia que a mitocôndria produz. Dentro da matriz interna, então no espaço interno da matriz interna, é chamado de matriz. Da membrana interna, dentro da membrana interna, vai estar a matriz da mitocôndria. Então, essa é a estrutura geral da mitocôndria. Essas enzimas, as enzimas oxidativas presentes nas cristas, operam em associação com as enzimas oxidativas da membrana, oxidando os nutrientes, formando dióxido de carbono e água, e ao mesmo tempo liberando energia. Então, esse processo de formação de energia também vai liberar resíduos, como dióxido de carbono e água, e vai gerar a energia necessária para a célula. A energia liberada é usada para a sintetizar a substância de alta energia, chamada trifosfato de adenosina. Então, o que a mitocôndria cria como energia é essa molécula, o trifosfato de adenosina, que é o ATP. Então, o ATP é essa molécula de energia, essa molécula que contém uma alta energia, que vai poder transferir essa energia para as funções celulares ocorrerem. O ATP é, então, transportado para fora da mitocôndria e se difunde pela célula para liberar sua própria energia onde for necessárias para realizar as funções celulares. Então, esse trifosfato de adenosina, ele funciona como se fosse uma pilha. Então, a mitocôndria vai formar esse ATP
esse ATP vai sair da mitocôndria e vai para o local da célula onde vai ser necessário. E lá ele vai liberar essa energia que o ATP tem com o processo de clivagem desse ATP. Ele vai liberar energia e assim vai poder ocorrer as funções celulares. Os detalhes químicos da formação do ATP pela mitocôndria são fornecidos no capítulo 67, mas algumas das funções básicas do ATP nas células são apresentadas mais adiante nesse capítulo. Então a gente vai ver o processo de formação e função do ATP mais para frente, mas o básico vai ser apresentado aqui agora. As mitocôndrias são autorreplicantes, o que significa que uma mitocôndria pode formar uma segunda, uma terceira e assim por diante, onde na célula houver necessidade de maiores quantidades de ATP. De fato, a mitocôndria contém DNA similar ao encontrado no núcleo da célula. No capítulo 3, veremos que o DNA é substância química básica no núcleo que controla a replicação da célula. O DNA da mitocôndria desempenha papel similar, controlando a replicação da própria mitocôndria. Então, na mitocôndria, ela vai ter um DNA próprio. E com esse DNA próprio, ela vai conseguir regular o seu processo de replicação. Então, quando a célula tiver uma demanda maior de energia, a própria mitocôndria vai controlar seu processo de replicação e assim vai ocorrer a formação de novas mitocôndrias e essas novas mitocôndrias vai poder suprir a demanda energética que a célula necessita. O próximo subtópico é o citoesqueleto celular, filamentos e estruturas tubulares da célula. As proteínas filamentares da célula estão geralmente organizadas em filamentos ou túbulos. As moléculas precursoras da proteína são sintetizadas pelos ribossomos no citoplasma. Então aqui os ribossomos que agem na síntese de proteína vão produzir essas proteínas e essas proteínas vão formar os filamentos ou túbulos que são as proteínas fibrilares que vão formar o citoesqueleto celular. As moléculas precursoras então se polimerizam para formar filamentos, ou seja, as proteínas vão se unir em determinado arranjo e esse arranjo vai formar os filamentos. Então a união de várias proteínas com um arranjo específico vai ocorrer a formação desses filamentos e todos esses filamentos vai ocorrer a formação do citoesqueleto celular. Como exemplo, grandes quantidades de filamentos de actina geralmente ocorrem na zona mais externa do citoplasma, chamada ectoplasma, e formam um suporte elástico para a membrana celular. Também, as células musculares, os filamentos de actina e miosina são organizados em uma máquina contrátil especial, que é a base da contração muscular, como discutiremos detalhadamente no capítulo 6. Então, aqui é a importância desses constituintes fibrilares e desse esqueleto celular. Aqui, como exemplo, a actina, que vai se organizar na zona mais externa e formar o ectoplasma, e aqui os filamentos de actina e miosina, que vão ser responsáveis pelo processo de contração muscular, que vai ser discutido também mais na frente o detalhamento de como isso ocorre. Um tipo especial de filamento rígido, composto por moléculas de tubulina polimerizadas, é usado em todas as células para constituir estruturas tubulares muito fortes, os microtúbulos. Então, os microtúbulos são um composto de várias tubulinas polimerizadas, ou seja, esses polimerizadas quer dizer que várias tubulinas vão se unir e essas várias tubulinas unidas, ou seja, várias tubulinas polimerizadas, vão formar os microtúbulos, que é um filamento rígido, então muito importante para a estrutura da célula. A figura 2.8 mostra microtúbulos típicos que foram isolados do flagelo do espermatozoide. Então aqui a figura 2.8, microtúbulos separados do flagelo do espermatozoide. Então isso aqui, cada risquinho é um microtúbulo. E esse microtúbulo são formados por várias proteínas tubulinas que estão organizadas em um formato específico e a organização delas leva à formação dessa estrutura mais rígida, desse filamento rígido, que é o microtúbulo. Que aqui nesse caso
está no flagelo do espermatozoide e é importante para o processo ali da função celular do espermatozoide. Outro exemplo de microtúbulo é a estrutura esquelética tubular no centro de cada cílio que se projeta do citoplasma da célula para a ponta do cílio. Então, aqui, o cílio é, no caso, o cílio celular. Esse cílio celular, do centro de cada célula, vai sair a estrutura do microtúbulo que vai formar na extremidade dessa célula o cílio. Essa estrutura será discutida mais adiante nesse capítulo e é ilustrada na figura 2.17. Também, tanto os centríolos quanto o fuso mitótico da célula em mitose são compostos por microtúbulos rígidos. Então, aqui as várias funções que o microtúbulo pode desenvolver. Então, a importância desse filamento na função celular. A função primária dos microtúbulos, assim, é de formar o citoesqueleto, proporcionando estruturas rígidas para certas partes da célula. Então, é uma estrutura essencial para dar essa rigidez do citoesqueleto presente na célula e dar forma à célula. Agora, um outro subtópico, que é o núcleo. O núcleo é o centro de controle da célula. Resumidamente, o núcleo contém grande quantidade de DNA, que são os genes. Então, no núcleo vão estar o DNA, que são os genes. Os genes determinam as características das proteínas da célula, incluindo proteínas estruturais, como também enzimas intracelulares, que controlam atividades citoplasmáticas e nucleares. Então, o DNA, que são os genes, vão regular a formação dessas proteínas. Essas proteínas podem ser tanto as proteínas estruturais quanto as enzimas intracelulares, que a maioria das enzimas também são proteínas. Então, essas enzimas, além desse papel estrutural na célula, ele também age nas enzimas, e essas enzimas vão controlar as atividades citoplasmáticas e nucleares da célula. Os genes também controlam e promovem a reprodução da própria célula. Os genes primeiro se replicam para formar dois conjuntos idênticos de genes. Então, a importância aqui é como os genes vão agir quando houver reprodução celular, ou seja, a formação das células filhas. Depois, a célula se divide por processo especial chamado mitose para formar as duas células filhas e cada uma recebe um dos dois conjuntos de genes. Quando a célula vai sofrer o processo de mitose, ela duplica esse gene e quando ela se divide, cada uma das células filhas vai ter seus conjuntos próprios de genes. Todas essas atividades do núcleo serão detalhadamente consideradas no próximo capítulo. Infelizmente, a aparência do núcleo ao microscópio não fornece muitas pistas sobre os mecanismos pelos quais realiza suas atividades de controle. A figura 2.9 mostra a aparência do núcleo na intérfase, o período entre mitoses, então o período que a célula não está sofrendo o processo de reprodução, ao microscópio óptico, revelando a coloração escura da cromatina dispersa pelo nucleoplasma. Durante a mitose, a cromatina se organiza na forma de cromossomos altamente estruturados que podem então ser identificados pelo microscópio óptico, conforme ilustrado no próximo capítulo. Então, no próximo capítulo, vai poder ver mais então a figura 2.9, que é a estrutura do núcleo. Então, tudo isso é o núcleo. No núcleo, vai ter a presença do nucleolo, que será discutido o que é esse nucleolo daqui a pouco. A parte do núcleo que contém a cromatina, que é o DNA, vai estar presente no nucleoplasma e, delimitando o núcleo, vai estar o envelope nuclear e as membranas externa e interna. Esse envelope nuclear ele é contínuo com o retículo endoplasmático, porque já que os dois são uma dupla camada lipídica, os dois estão em contínuo espaço ali. E nessa membrana nuclear vai existir a presença de alguns poros, que são essas aberturas, que vai permitir, que são espaços muito pequenos, mas que permitem a entrada e saída de algumas moléculas e algumas substâncias. Então agora
discutindo essa membrana nuclear. A membrana nuclear, também chamada de envelope nuclear, é na verdade constituída por duas membranas, cada uma com uma bicamada lipídica, uma por dentro da outra. Então, esse envelope nuclear são na verdade duas membranas, e cada uma dessas duas membranas é uma bicamada. E é uma bicamada e por fora é outra bicamada. Então, são duas bicamadas lipídicas, uma interna e uma externa. A membrana externa, que é a mais de fora, é contínua com o retículo endoplasmático do citoplasma celular. E o espaço entre as duas membranas nucleares é contínuo com o espaço interno do retículo endoplasmático, como mostrado na figura 2.9. Então, a parte externa dessa membrana nuclear, ela vai ser contínua com esse retículo endoplasmático. A membrana nuclear é vazada por vários milhares de poros nucleares, que são aquelas pequenas aberturas. Grandes complexos de moléculas de proteínas estão ancoradas às bordas dos poros, de forma que a área central de cada poro tem apenas cerca de 9 nanômetros de diâmetro. Então é um tamanho muito pequeno, né? O tamanho desses poros, e na borda deles vão estar algumas proteínas, que vai ajudar a formar esse poro com espaço bem pequeno. Esse tamanho é suficientemente grande para permitir que moléculas de peso molecular de até 44.000 passem através dele com razoável facilidade. Então, isso vai regular a entrada de algumas substâncias. Então, substâncias maiores que 9 nanômetros não vão conseguir passar. Então, aqui, o nucleolo e a formação dos ribossomos. Os núcleos da maioria das células contêm uma ou mais estruturas com afinidade pelos corantes utilizados em microscopias, chamados nucleolos. O nucleolo, diferentemente da maioria das outras organelas discutidas aqui, não tem membrana delimitadora. Então, dentro do núcleo vai ter o nucleolo, mas esse nucleolo não vai ter uma membrana delimitadora. Ele é simplesmente um acúmulo de grande quantidade de RNA e proteína, dos tipos encontrados nos ribossomos. Então, o que é um nucleolo? É um espaço ali do núcleo que vai acumular uma grande quantidade de RNA e de proteínas, semelhantes às que são encontradas nos ribossomos. E isso é que vai constituir o nucleolo que está presente dentro do núcleo. O nucleolo fica consideravelmente maior quando a célula está ativa, sintetizando proteínas. Então, como ela tem grande quantidade de RNA e de proteínas, quando a célula está ativa, quer dizer que ela precisa de muitas proteínas. E com isso, o nucleolo vai ficar maior, porque ela vai estar sintetizando muitas proteínas para suprir essa demanda da célula que está ativa. A formação dos nucleolos e dos ribossomos no citoplasma fora do núcleo começa no núcleo. Primeiro, genes específicos de DNA nos cromossomos promovem a síntese de RNA. Parte dele é armazenada nos nucleolos, mas a maior parte é transportada para o citoplasma pelos poros nucleares. Então aqui está falando, né, como é que é esse processo. Então, a partir do DNA vai ter a formação desse RNA, e parte desse RNA vai ficar no nucleolo, e parte dele vai ser transportada para fora através daqueles poros nucleares. No citoplasma, esse RNA que foi transportado para fora, em conjunto com proteínas específicas, formam os ribossomos maduros, que desempenham um papel essencial na formação das proteínas citoplasmáticas, como discutiremos mais profundamente no capítulo 3. Então aqui está mostrando de onde vem o RNA que vai formar um ribossomo. Então do DNA forma-se o RNA, parte do RNA fica no nucleolo junto com as proteínas e parte sai pelos poros nucleares. Essa parte que sai vai se unir com algumas proteínas específicas e assim vai formar os ribossomos. E esses ribossomos vão agir na produção das proteínas citoplasmáticas. E com isso, a gente encerra essa segunda parte do capítulo 2 e logo menos teremos a discussão da continuação, né, desse capítulo 2. Espero que todos tenham gostado, que deixem um like, deixem um comentário aí do que acharam e no mais, muito obrigado por terem assistido.